Olá, como vai? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a Bíblia é a única regra de fé e doutrina, tá certo? Do povo de Deus, tá certo? Então, meus amados, hoje a gente vai estudar o capítulo 24 do livro de Mateus, tá certo? Então, é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24. Então, para aqueles que estão começando agora, quando eu digo capítulo, eu digo esse número grande, tá certo? Na Bíblia. É o capítulo. O versículo é o número menor, tá certo? Então, primeiro livro do Novo Testamento, tá certo? A gente vai estudar o capítulo 24. Mateus é formado por 28 capítulos, tá certo? E a gente vai estudar o sermão profético de Jesus Cristo, Mateus 24, né? Que ele fala a respeito do que ia acontecer antes da sua vinda com poder e grande glória. Mas, irmão Moisés, o senhor não disse no vídeo anterior que Jesus já voltou? Meu amado, a Bíblia diz realmente que Jesus já voltou, tá certo? Porém, aqui a gente precisa se conscientizar e se colocar no tempo, tá certo? Então, quando foi escrito a Bíblia, foi escrito o quê? No primeiro século, tá certo? Antes do ano 70, tá certo? O Novo Testamento, né? Então, quando o Jesus estava falando, ele estava falando, quando ele estava falando antes da cruz, ele estava falando no tempo que ainda estava estabelecido a lei de Moisés, tá certo? Então, após a cruz, né, é o período que a gente chama assim, vamos dizer assim, período de transição da graça, tá certo? Porque, embora o véu do santuário tenha se rasgado de alto a baixo, e aí foi cancelado a antiga aliança, vamos dizer assim, né? Do templo. Mesmo assim, os judeus, que era considerado o povo de Deus, eles continuaram ainda sacrificando no templo, continuaram com os seus rituais, tá certo? Então, vamos para cá. Lembrando que o Moisés Ferreira, ele defende o método preterista, tá certo? Ou escatologia consumada, tá certo? Nós defendemos a escatologia consumada, ou seja, tudo já se cumpriu no ano 70, certo? Como eu sempre falo, falei em vídeos anteriores, que existem métodos diferentes de interpretações. Por exemplo, existe um método futurista, que pega as 70 semanas de Daniel e pega a última semana e coloca para os últimos dias, né, da nossa era aqui, tá certo? Século 21 e aí por diante. Existe um método idealista, né, um método que inventaram, idealista, de interpretação bíblica. Existe um método historicista, que é o método que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela segue, tá certo? Ela está praticamente sozinha com esse método. Mas independente desses métodos aí inventados, todos eles dizem que Jesus ainda vai voltar. E séculos vai passando e Jesus não volta. Por que Jesus não volta, meu amado? Porque ele já voltou. Meu amado, isso é óbvio, meu amado. Tá certo? Então, Igreja Gloriosa de Deus, povo santo de Deus, né? Santuário de Deus, edifício de Deus, povo mais de que abençoado de Deus somos nós. Com toda sorte de bênção fomos abençoados por meio de Jesus Cristo. Eu não preciso devolver dízimo, oferta, fazer parte de um templo para ser abençoado, porque eu já sou mais de que abençoado em Cristo Jesus, tá certo? Porém, vamos voltar agora para Mateus 24 e estudar Mateus 24. Tá com a Bíblia na mão? Quantos estão aí me vendo agora? Pegue a sua Bíblia, seja ela em papel, né? Ou no celular, ou em PDF, não importa. Pega a sua Bíblia aí, Mateus 24. Vamos estudar, tá certo? Jesus disse que ele era o bom pastor e as ovelhas que eram dele ouviriam sua voz e o seguiria.
Então, se você é realmente ovelha do Senhor, você vai atentar para a voz do bom pastor e vai segui-lo, tá certo? Então, à medida que a gente for conversando sobre Mateus 24, a gente vai falando alguns erros que estão ensinando hoje nesse sistema podre religioso denominacional, seja protestante, católico, romano, evangélico, pentecostal, neopentecostal, não importa, tá certo? Então, meu amado, primeiro eu quero dizer, como eu digo em vídeos anteriores, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não estabeleceu nenhuma denominação, nenhuma igreja, nenhum sistema religioso, tá certo? Isso aí foi estabelecido pelo homem, tá certo? Irmão Moisés, mas eu gosto de ir ao templo. Eu sei, meu amado, que você gosta de ir ao templo, mas só que Deus não está lá. Você vai ao templo, Deus usa de misericórdia por você, com você, tá certo? Porque Deus é um Deus misericordioso, longano, bondoso, clemente, né? Mas Ele pede para que você saia dessas mentiras desse sistema religioso, tá certo? Deus não habita em templo feito por mãos de homens, tá certo? Isso está na Bíblia. Só que o sistema denominacional, eles escondem isso de você, tá certo? Nós somos o templo de Deus, a igreja de Deus, o edifício de Deus. Outra coisa, alguns dizem por aí que a pessoa individualmente é o templo de Deus. Não é, meu amado. A igreja junta, o povo de Deus junto, em espírito, ou seja, fisicamente no lugar reunido, ou em espírito, ou na face da terra, né? Às vezes não podemos estar todos nós juntos por questão de localização, mas podemos estar juntos por meio da internet, tá certo? Ou no lugar físico. Porém, eu creio particularmente que quando eu digo lugar físico, pode ser em um sítio, numa chácara, numa casa, tá certo? E eu digo que nunca em templo, meu amado. Por quê? Porque Deus não habita lá em templos feitos por mãos de homens, tá certo? Então a igreja junto, tá certo? Seja pela internet ou fisicamente, a igreja é o templo de Deus, tá certo? Então nós juntos somos o templo de Deus. Somos morada do Espírito Santo, templo e morada do Espírito Santo, segundo a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, né? Pois bem, Mateus 24, ele diz assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse templo aqui é o templo que foi feito por Herodes, né? Que foi construído pelo rei Herodes, tá certo? Esse é o templo que foi destruído no ano 70, quando Jesus voltou com poder e grande glória, tá certo? Então, Jesus, porém, lhe disse, aí os discípulos, né? Jesus ia saindo com os discípulos, aí os discípulos enfatizaram, né? Mostraram o templo, né? Que foi construído por Herodes, e era magnífico mesmo o templo, né? Pedras de mármore foram trazidas de lugares distantes e foi construído de longe. A gente, quem olhava para Jerusalém, viu o templo brilhando de uma forma tremenda, né? Então era algo magnífico. Aí os discípulos, né, por conta disso, aí diz aqui, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isto? Toda essa construção? Preste bem atenção, veja se você consegue captar, tá certo? Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus estava dizendo que aquela construção lá de Jerusalém, né, principalmente do templo, seria destruído. Não ficaria pedra sobre pedra. As denominações hoje, meu amado, protestante, evangélico, católica, as denominações hoje, podre desse sistema religioso que não é de Deus, meu amado. Tá certo? Eles dizem que isso aqui está simbolizando
os edifícios hoje no século XXI que será destruído por ocasião da vinda de Cristo. Isso é mentira, meu amado. Jesus estava falando o quê? Os discípulos estavam falando sobre o quê, Jesus? Sobre o templo, sobre Jerusalém. Tá certo? No primeiro século. Então, e tem aquele do sistema, do sistema religioso, que eles também, ele faz assim. Não, Jesus estava falando do templo, mas também simbolizava os últimos dias, a qual Jesus vai vir e vai destruir o mundo. Nanani, naná. A gente vai ver aqui no original que aqui mundo é aion, que quer dizer o tempo o qual os discípulos estavam vivendo. Tá certo? Aion aqui é o mundo da época que ele está vivendo, é um período, né? É um período aí que levaria um período aí de 40 anos, tá certo? Como eu enfatizei no vídeo anterior, tá certo? Aí estando assentado no monte, só que quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, eles fizeram, oxe, peraí, que história é essa? Aí foram indagar Jesus, né? Aí diz aqui, ó, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, estou lendo o verso 3 do capítulo 24, em particular, dizendo, dize-nos quando sucederão essas coisas, que coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essas coisas era a destruição de Jerusalém, tá certo? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aion, tá certo? Daquela geração. Não, aqui Jesus, em momento algum, meu amado, está falando dos nossos dias. A Assembleia de Deus, a Universal, Brasil para Cristo, Quadrangular, Deus é Amor, a Igreja Católica Romana, eles trazem para o dia de hoje, meu amado, para lhe enganar, para tirar o seu dinheiro. Eles querem roubar você, meu amado. Alguns conscientes e alguns inconscientes. Alguns eles são realmente ladrões, meu amado. Mas outros é porque estão com a mente cauterizada nesse sistema podre do sistema religioso hoje que existe. Tá bom? Então, se você estiver dentro dessas denominações, meu amado, saia enquanto é tempo. A Bíblia diz, sai dela, povo meu. Tá certo? Qualquer dúvida, coloca aí no rodapé do vídeo aí. Inclusive aí dê o seu like, seja positivo ou dislike, não importa. Coloque o seu comentário, seja positivo ou negativo, não importa. Coloca aí o que é que você pensa, tá certo? Aí Jesus diz aqui, ó. Aí Jesus responde, né? Aí o que é que faz o sistema, alguns sistemas, principalmente o historicismo, né? Ele diz assim, olha, do capítulo 4 ao capítulo 8, né? Ou o capítulo 14, Jesus começou a explicar a última pergunta. Aí depois do capítulo 15 ele passa para a primeira pergunta. E depois ele responde a pergunta central, que vai do capítulo 29 e diante. Nanani naná. O contexto era para o povo de Israel, meu amado. Para os judeus. Não tem nada a ver conosco, não. Tá certo? Então, toda a profecia do capítulo 24 se cumpriu no decorrer do ano 70. Tá certo? Porque acontecimentos aconteceram, né? Durante os anos até chegar ao ano 70 e culminar com a profecia de Jesus voltando e destruindo Jerusalém. Tá certo? Então, o método historicista, né, como eu já fui adventista sétimo dia, eu sei muito bem disso, né? Está equivocado em levar para o século 21. Tá certo? E a gente vai ver isso, meu amado. Olha, só precisa você ler a Bíblia. Leia a Bíblia e aceite a Bíblia como a Bíblia está sendo ensinada. Não procure acrescentar nem tirar alguma coisa para Deus, não. Senão você vai ser... Deus vai pedir conta a você.
Jesus vai pedir conta, tá certo? Você vai ter que prestar conta com Deus. Então, e Jesus respondeu e disse, verso 4, né? Lembrando que a gente está lendo o capítulo 24 de Mateus. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Tá vendo, meu amado? Jesus, olha, cuidado para que ninguém engane vocês, como está sendo feito hoje nesse sistema podre denominacional, meu amado. Dizendo aí que as profecias de Daniel, as 69 semanas se cumpriram no tempo do primeiro século, antes do ano 70. E a última semana, que é a 70 semana, vai se cumprir ainda em nossos dias. Está errado, meu amado. Tá certo? A gente vai ver, quando a gente estiver estudando as 70 semanas de Daniel, e aqui Jesus tá abrindo um leque sobre as 70 semanas, né? Foi por isso que ele disse a Pedro assim, ó, aos discípulos. Os discípulos perguntaram a ele, mestre, quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? Aí Jesus disse, aí eles perguntaram, 3 vezes, 4 vezes? Quantas vezes, Senhor? Aí o Senhor disse, não uma vez, não 2, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está levando o povo para as profecias de Daniel. E Jesus indiretamente está dizendo assim, dizendo assim, olha, eu fui logânimo com vocês por muitos anos, 490 anos, e vocês não querem ser logânimo para com o seu próximo? Então deve-se perdoar o meu irmão sempre, porque Papai do céu é logânimo, e eu preciso ser logânimo também, tá certo? E Jesus responde e disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos em meu nome, porque muitos virão em meu nome. Aí eles dizem hoje, tá vendo ó, esses falsos profetas que tem hoje por aí? Jesus profetizou, vai acontecer, ó, tá acontecendo. Mas Jesus não está falando nos nossos dias não, meu amado. Troca um papa, acontece algum problema, alguma catástrofe, alguma epidemia, como a gente teve aí a pandemia. Tá vendo? Ó, Jesus profetizou. Mas Jesus não estava falando sobre isso não, meu amado. Sempre teve esses problemas. Tá certo? Então o que Jesus está falando no capítulo 24 todinho se refere aos acontecimentos que aconteceram e a história comprova antes do ano 70 e no ano 70. Tá certo? Porque muitos virão em meu nome, verso 5, né? Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, no tempo a história comprova, e a própria Bíblia comprova, né? Que muitos profetas se levantaram dizendo que era o Cristo, né? Que era Jesus Cristo. Até mesmo no tempo do apóstolo Paulo, né? Confundiram Paulo com se eu não me engano, era um egípcio, né? Que tinha pegado, enganado mais de 4.000 pessoas e levado para o deserto, né? Esse povo aí, tá certo? Era guerrilheiro, né? Mas que foram enganados por esse profeta, tá certo? Foram levados para o deserto. 4.000 pessoas. Tem outros aí que até a Bíblia fala, né? De Teudas, se eu não me engano, e Judas, né? Que foram homens também que se levantaram no tempo de Jesus, no tempo antes do ano 70, e levaram 400 homens para o deserto, né? E sempre houve, não, a Bíblia só relata esses, mas houve outros que levaram, enganaram o povo dizendo que era o Cristo, e o povo aceitaram e foram enganados. É por isso que havia esse problema. Será que Jesus Cristo, Jesus Nazaré, é realmente o verdadeiro profeta? Será que ele é aquilo que ele está dizendo que é? Porque Satanás já estava o quê? Usando falsos profetas, tanto antes de Cristo como depois de Cristo, antes do ano 70, para quando Cristo chegasse, quando o Messias chegasse, o povo de Israel
não o aceitasse. É por isso que a Bíblia diz, veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Aí de aqui, ó, verso 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O fim seria quando? No ano 70. Essa Mateus 24 eu vou dividir talvez em parte 2, parte 3, tá certo? Porque o capítulo é grande, para que a gente destrinche tudo direitinho e fique bem entendido, tá certo? Aí Jesus disse, mas ainda não é o fim. Haverá rumores de guerras, e houve rumores de guerra, né? Tudo no ano 70, meu amado, tá certo? Aí o verso 6 repetindo, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, até o ano 70, né? E diríamos que a maior revolta foi no ano 66, quando os judeus eles se revoltaram contra Roma, né? E perseguiram, se revoltaram contra Roma e perseguiram o pai de Tito, né? O pai de Tito. No ano 66 isso aconteceu, tá certo? Perseguiram, que era general, né? O pai de Tito nessa época, em 66. Eu estou dizendo, meu amado, 66 antes do ano 70, tá certo? Não estou dizendo 1966, tá certo? Então, no primeiro século, antes do ano 70, 66, foi a maior revolta dos judeus, perseguindo, né? Os soldados romanos, o qual eles tiveram grande perca, os soldados romanos. Roma teve grande perca nessa época, tá certo? Então, mas antes disso, sempre houve guerra, rumores de guerra, guerras e mais guerra, meu amado. Tá certo? Então Jesus não está falando nossos dias, não. Guerra sempre vai existir, meu amado. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, provavelmente teremos, oxalá que não tiver, que a gente não tenha. Mas provavelmente teremos uma Terceira Guerra Mundial e o mundo vai continuar, meu amado. E as denominações dizendo, Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar, meu amado. Jesus já voltou. Mas para pegar o seu dinheiro, para prender você dentro do sistema religioso, eles têm que dizer que Jesus vai voltar ainda. Eles distorcem a palavra de Deus e você cai nessa, meu amado. Igreja maravilhosa e povo santo de Deus, menina dos olhos de Deus, você precisa entender, vocês precisam entender que Jesus já voltou, certo? Alguém pode dizer, mas Jesus já voltou, então o que é de nós? Calma, calma que em outros vídeos eu vou explicar sobre isso, tá certo? A igreja de Deus está presente nessa terra, nós somos a igreja de Deus, tá certo? Mas para pregar o evangelho eterno, o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, sem mácula, tá certo? É o evangelho eterno, como está escrito aqui, ó, não sei se está escrito aqui, tá? O evangelho eterno, tá certo? Aí eu botei aqui, igreja cristã bíblica, por quê? Porque somos cristãos e somos bíblicos verdadeiramente. Alguns são bíblicos, mas não são cristãos verdadeiramente. E alguns dizem que são cristãos, mas não são bíblicos. Ou então usa a Bíblia, mas não de acordo com o contexto, o texto, aí distorce para criar um pretexto e não fazer a vontade de Deus. Tá bom? Vamos lá. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste, terremotos em vários lugares. Eu pergunto a vocês, meus amados. Sempre não existiu terremoto? Sempre existiu. No tempo de Jesus existiu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve um grande terremoto. As catatumbas, né, os túmulos se abriram. Está entendendo, meu amado? Terremoto sempre existiu, meu amado. Esses terremotos aqui que Jesus está falando, eram terremotos específicos para... Olha, o macaquinho aqui, o saguinho, né? Coisa linda, né? Então, Jesus está falando aqui especificamente o quê? Antes do ano 70. Tá certo? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, todos aqueles acontecimentos, meu amado,
epidemia, fome, terremoto, tudo isso que Jesus falou se cumpriu antes do ano 70. E quando ele falou, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, se cumpriu no ano 70. Quando ele falou da destruição de Jerusalém, se cumpriu no ano 70. Ah, mas irmão Moisés, mas os judeus estão querendo construir um novo templo, um terceiro templo, né? Já está tudo preparado, já tem isso, já tem aquilo. Meu amado, eles podem construir 10.000 templos, mas isso não tem nada a ver com as coisas de Deus, não. A igreja preciosa, o povo santo de Deus, somos nós. Vamos lá, vamos continuar. E a gente vai ver isso decorrendo durante os vídeos que a gente for fazendo, tá certo? A gente vai destrinçando pouquinho a pouquinho. E você pode dizer, ah, o Moisés é um herege, ah, o irmão Moisés está errado, ah, o Moisés... Mas se você ficar no canal, se você ouvir direitinho, estudar e conferir na palavra de Deus, como o povo de Tessalônica fazia, você vai ver que realmente se cumpriu no ano 70, tá certo? Vamos lá. Então vos hão de, verso 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aí eu pergunto, meu amado, isso aconteceu ou não aconteceu com os apóstolos? Muitos foram pegos, teve apóstolos, discípulos de Cristo e apóstolos, que foi colocado dentro do saco, subiram em cavalo, amarraram numa corda e saiu arrastando pela cidade de Jerusalém. Outros foram mortos a fio da espada, como o apóstolo Paulo, como o Tiago. Outros foram frechados, outros foram cortados pelo meio. Foi uma carnificina, meu amado, que perseguindo o povo de Deus, né? Tá certo? O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele entrava pelas casas, assolava a igreja de Deus, meu amado. Ele pegava, botava na prisão, ele dava ordem para matar, ele maltratava o povo de Deus. Então tudo isso aconteceu o quê? Antes do ano 70, cumprindo o que Jesus falou. Tá certo? Aí o verso 10 diz, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros serão se aborrecerão, né? E surgirão, aí nesse tempo, vê que Jesus disse que muito nesse tempo trairão uns aos outros. Nesse tempo, meu amado, antes do ano 70, quando estavam aqueles problemas e a igreja estava sendo perseguida, os pais traíram seus filhos, os filhos traíram os pais, só para não morrer. Tá certo? Então, cumprindo o que Jesus disse. Há alguma dúvida, meu amado? Se eu não aceitar isso, eu estou dizendo que Jesus era mentiroso. Tá certo? Então, tudo que ele falou se cumpriu, meu amado. Louvado seja Deus, né? Jesus é maravilhoso. Jesus tem o poder de transformar a vida. Jesus é verdadeiro. Foi ele falou e se cumpriu. Esse Jesus é o mesmo que disse, haja luz e houve luz. Né? Haja as estrelas no céu e houve as estrelas no céu. Né? Haja animais nos mares, né? Peixe no mar. Ele falou e assim se cumpriu. Né? Foi ele que fez todas as coisas, meu amado, com o poder da sua palavra. Ele construiu o universo com o poder da palavra. Esse mesmo Jesus, que no princípio criou todas as coisas, inclusive eu e você, e que nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou antes da fundação do mundo para que nós estivéssemos aqui ensinando a palavra do Senhor e aprendendo do Senhor. Esse mesmo Jesus que no princípio fez todas as coisas, ele está aqui diante de nós. Ele está em nossos corações, em nossa mente, transformando, renovando, restaurando e nos preparando, meu amado, para que assim a gente possa viver sempre com o Senhor. Tá certo? Então, de aqui, ó, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Tudo isso se cumpriu, meu amado. Aí as denominações falam, ó, tá vendo? Ó? O Moisés é um falso profeta, porque ele está dizendo que Jesus já veio. Mas Jesus está falando aqui, meu amado, do primeiro século. Tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade, tá certo? Que Deus possa lhe abençoar, tá certo? Que você possa ser cada vez mais uma bênção em nome de Jesus, tá certo? Qualquer coisa, coloca aí no rodapé do vídeo a sua pergunta e à medida do possível a gente vai responder, tá bom? Igreja abençoada de Deus, povo santo de Deus, menina dos olhos de Deus, escolhido antes da fundação do mundo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Mas o Senhor pede a mim e a você, saia dela, povo meu. Saia desse sistema podre denominacional, templário, onde as pessoas dizem que Deus está no templo e a palavra do Senhor diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Tá bom? Maranata, quando eu digo Maranata, quer dizer o Senhor logo vem, mas não no sentido denominacional, mas no sentido de que Ele venha em nossa mente, em nosso entendimento, para que assim a gente possa entender a palavra do Senhor. Tá bom? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, meu amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Até o vídeo número 2.